Queridos amigos, queridas amigas, boa noite a todos. Temos uma mesa de debate com um assunto extremamente interessante e bastante preocupante na noite de hoje. Todos nós vivemos essa crise mundial, essa situação de excepcionalidade, e temos transtornos absolutos na nossa vida, os quais nós nunca imaginamos que um dia passaríamos. Vários profissionais têm sido demandados, têm sido pressionados, mas, sobretudo, os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cuja data hoje comemoramos, parabéns aos técnicos de enfermagem que porventura estejam estudando aqui. Os enfermeiros nós comemoramos dia 12, semana passada, mas, enfim, os profissionais de saúde, nessa pandemia, nós exigimos deles capacidades sobre-humanas, e intensificar a sua jornada de trabalho, duplicar a jornada de trabalho, mais demanda, para atender um público para os quais eles também não foram capacitados. Ninguém, nem no Brasil, nem no mundo, estava preparado para enfrentar uma pandemia nas proporções que nós enfrentamos nos últimos 14, 15 meses. Isso, com certeza, abala a saúde mental. Se todos nós estamos preocupados, não apenas com a possibilidade de contrair o vírus, mas, sobretudo, de contraí-lo e levá-lo para o ambiente do nosso domicílio, para os nossos familiares, para os nossos entes queridos, imagina aquele profissional de saúde que não pôde fazer o homework, teve que ir para frente de batalha, se expor ao vírus, combater o vírus, tocar em pessoas infectadas e com a preocupação de poder se contaminar e, eventualmente, contaminar um ser da sua família, às vezes com comorbidades, às vezes do grupo de risco. E a família, o doente, lá no hospital, exigindo dele atitudes, exigindo condutas para as quais ele não foi treinado e exigindo dele respostas para as quais ele próprio tem mais perguntas, tem mais inquietações, tem mais incertezas do que certeza. Com certeza, a saúde mental desses profissionais foi extremamente abalada. Para enfrentar o assunto na noite de hoje, temos dois ilustres convidados. A nossa primeira apresentadora, primeira conferencista de hoje, é minha querida amiga, a quem eu muito admiro, doutora Edmeia Oliva Costa, médica psiquiatra, professora aposentada de psiquiatria do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, membro da Comissão de Atenção à Saúde Mental da ABP. Eu imagino que seja a Associação Brasileira de Psiquiatria. Me perdoe e me corrija se, porventura, a interpretação não seja correta. Doutora Edmeia, a plateia é sua pelos próximos 20 minutos. Muito obrigado por estar conosco e nos privilegiar, compartilhando conosco os seus ricos conhecimentos. Olá, boa noite a todos que nos assistem. E um cumprimento especial para o senhor, doutor Raul Canal e o doutor Henrique Cabral, que me ajudarão hoje a transformar esta numa profícua discussão com vistas à preservação da saúde mental dos profissionais de saúde nesses difíceis momentos de pandemia. Também aproveito para agradecer agora aos organizadores deste evento e à ANADEM pelo honroso convite que me fizeram para ser palestrante nesta live com tema tão relevante, que é especial para mim, pois há anos eu estudo, pesquiso sobre o mesmo, além de dar assistência a profissionais de saúde no meu consultório. Bom, eu vou falar livremente, porque eu perguntei à Paloma da ANADEM, e ela me disse que não seria necessário fazer slides, que seria uma palestra livre. Eu fiz apenas algumas anotações topicalizadas para não perder o roteiro. Então, a minha fala sobre esse tema tem como referencial central o momento da pandemia, já que este foi o convite para a palestra, mas acho necessário fazer um pequeno comentário sobre o antes e o depois deste crucial momento, com foco principal nos fatores associados para o desencadeamento ou agravamento de danos à saúde mental dos profissionais de saúde,
as estratégias preventivas necessárias e a terapêutica adequada, começando a discorrer sobre a formação do profissional de saúde. É necessário pontuar que esta formação é bastante complexa, com vários fatores estressores, nem sempre investigados durante a graduação, embora mais pesquisas acerca da saúde mental do estudante da saúde já estejam sendo cada vez mais realizadas, demonstrando que já existe alta prevalência de síndrome de burnout, sintomas depressivos e ansiosos e até suicídio entre os estudantes. Esta formação é complexa, peculiar e diferenciada de qualquer outra, pois é baseada na relação triangular professor, estudante e paciente nas aulas práticas, onde as características de personalidade de cada um podem gerar uma relação conflitiva entre eles, principalmente pela condição de vulnerabilidade do trio ao lidarem com intenso sofrimento psíquico e físico no cuidado ao paciente. Bom, não podemos falar dessa formação sem pensar na escolha, né? A escolha vocacionada por cursos da área de saúde implica em características de personalidade bem semelhantes entre aqueles que a escolhem. Primeira delas, gostar de gente. Outra seria ser ativo, ambicioso, competitivo, compulsivo, entusiasta, individualista e até facilmente frustrado em suas necessidades de realização e reconhecimento. Essas características foram descritas no artigo de Ford em 93. No entanto, estas mesmas características que impulsionam a escolha da carreira podem também contribuir para o processo de adoecimento psíquico quando as frustrações se avolumam e o jovem estudante percebe que não consegue salvar todos, vencer todas as batalhas, ser o super-herói que gostaria, tendo que suportar a limitação da sua condição humana e nada divina. Aí, neste momento, a escuta acolhedora de professores capazes, sensíveis, habilidosos, para perceber as dificuldades dos seus alunos, contribuirá para que estes consigam elaborar bem as perdas iniciais e vencer os seus medos, incluindo o medo paralisante de errar, falhar, fracassar, né? Assim, as escolas de saúde, da área de saúde, que usam bem a estratégia de mentoria, têm grande chance de formar profissionais saudáveis quando fatores genéticos e ou abuso de substâncias psicoativas não estão também associados, comprometendo a saúde mental de alguns estudantes, pois, neste caso, deveriam ser encaminhados rapidamente para uma assistência psiquiátrica nas suas instituições ou em outros locais. Bom, quando o aluno conclui a graduação, ele é alçado à condição de profissional da saúde, jovem, né, com diplomas em mãos, além do registro do seu conselho de classe, e tem a responsabilidade por atos legais que podem contribuir ou não para promover a saúde, e que não dependem apenas da infraestrutura institucional onde irão atuar. Alguns atos são extremamente dolorosos e solitários, tal como, por exemplo, a assinatura de um atestado de óbito, que, neste caso, somente o médico pode assinar. Outras decisões difíceis são tomadas em equipe, como, por exemplo, a escolha do paciente que irá ou não para a tão esperada vaga de UTI, a depender das suas condições. Então, pensando nesses aspectos, a gente tem que falar de que, antes da pandemia, vários dados estatísticos e pesquisas recentes e mais antigas já demonstravam alterações, agravamentos na saúde mental de estudantes e profissionais da área de saúde. Por exemplo, no ano de 2019, uma pesquisa realizada em 108 faculdades dos Estados Unidos demonstrou
que 20% dos estudantes da saúde tinham apresentado a ideação suicida e 9% fizeram tentativa de suicídio. Uma pesquisa que realizamos aqui na UFES Aracaju, em 2014, com docentes da área de saúde, demonstrou que sintomas depressivos, síndrome de burnout e sintomas ansiosos também tinham alta prevalência, sendo que, por exemplo, na área de enfermagem, entre docentes de enfermagem, a prevalência era mais alta. Outro dado de uma pesquisa do ano de 2019 demonstrou que médicos com sintomas depressivos têm 95% mais chance de cometer erro médico. E uma pesquisa realizada durante 10 anos, ou seja, revendo prontuários, revendo dados acerca de morte de médicos em São Paulo, concluiu que 1,7% dos médicos que morreram entre 2000 e 2009 em São Paulo morreu por suicídio, sendo entre esses 24% mulheres. Outro dado alarmante é que nos Estados Unidos, 400 médicos se matam por ano, o que impacta 1 milhão de pessoas que poderiam ser cuidadas por eles. Então, esses dados são antes da pandemia. Daí, quais seriam os fatores de risco? Sobrecarga horária, privação de sono em plantões, comportamento idealizado, contato com dor e sofrimento, contato com a morte e o morrer, lidar com o paciente difícil, conseguir promover a intimidade corporal e emocional, limitações do conhecimento, como agora acerca do coronavírus, que gerou muita incerteza, insegurança, o medo de errar, que a gente já comentou antes. Então, por isso tudo, anos atrás, também antes da pandemia, inspirada pela frase "cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é", da música Dom Me Iludi, de Caetano Veloso, elaborei um projeto de pesquisa intitulado Dor e Delícia de Ser Estudante e Profissional da Saúde. A avaliação da saúde mental e fatores associados nessa população. Então, pensando agora que antes da pandemia, e independentemente desta, também no futuro, estudantes e profissionais da saúde sempre terão que lidar com aspectos estressores da formação e da profissão, que podem desencadear ou agravar sofrimento psíquico, que, associado aos fatores de vulnerabilidade pessoal e individual, pode evoluir para transtorno mental propriamente dito, se não identificados precocemente pelos mais próximos nas suas instituições de ensino e de saúde, onde estudam ou trabalham, e encaminhados para o tratamento adequado de modo rápido e preciso. Quanto mais bem cuidados sejam nas suas instituições, os estudantes e profissionais da saúde conseguirão vivenciar não apenas as dores, mas também as delícias da profissão que motivaram a sua escolha e encantamento inicial. Refletir sobre isso hoje e sempre é fundamental para mantermos o foco nas estratégias preventivas, reduzindo preconceito e buscando ajuda precocemente. Então, a dor de ser profissional da saúde durante a pandemia. Vários aspectos foram elencados que eu estou trazendo aqui. Excesso de exposição a telas de TV, celular, computador com prontuário eletrônico, aulas de capacitação ou treinamentos, notícias desencontradas em várias mídias e repetidas pesquisas online sobre o mesmo tema, têm sido responsabilizados por alguns pesquisadores pelo aumento do sofrimento psíquico nesta população. Vários pesquisadores também identificaram ou fizeram previsão de aumento de transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome de burnout, sintomas depressivos,
que pode, inclusive, evoluir para depressão e até suicídio nessa população. Já foi detectado alguns casos de suicídio, inclusive um caso de uma médica nos Estados Unidos que era a coordenadora da UTI, cuidando de Covid, de pacientes com Covid. Ela teve Covid, voltou foi recuperada, ficou de quarentena, e quando voltou para chefiar a sua unidade, ela se matou, e o pai, médico também, disse que ela nunca tinha tido nenhum antecedente antes vinculado a transtorno mental algum. Então, outros aspectos, né, durante a pandemia em relação às dores do profissional de saúde, o necessário afastamento de sua família, principalmente de idosos e crianças, pelo medo de contágio, e até cenas chocantes que eu vi na TV, de rejeição da vizinhança pelo medo, provocam solidão e sensação de desamparo no profissional de saúde, o que pode evoluir para transtorno mental quando o estresse inicial não é identificado precocemente e, consequentemente, não tratado, tornando-se crônico. O profissional de saúde que se contaminou com Covid-19 e se salvou, né, pode ter consequências a médio e longo prazo, inclusive do ponto de vista biológico, pelo processo inflamatório ocorrido em todo o corpo e até no cérebro, além da vivência traumática psicossocial, que é mais intensa a depender de quão grave foi o seu quadro clínico. Pior ainda, quando esse profissional perde colegas próximos, né, cujo sofrimento é imenso e a ameaça de ser o próximo fica muito presente. Mas não tem só isso. Também tem a delícia de ser profissional da saúde. Antes, durante e sempre. Apesar de toda a dor descrita anteriormente, devemos lembrar que ostra feliz não faz pérola, conforme diz o educador Rubem Alves no seu livro. E sem querer fazer apologia da dor aqui, mas pensando no crescimento que ela nos traz e nas pérolas que produzimos nessa pandemia, eu vou falar agora sobre a delícia de ser profissional de saúde. Ocorreu maior reconhecimento da população com o passar do tempo da pandemia pelo bom trabalho realizado pelos profissionais de saúde. Por exemplo, alguns empresários até perceberam que este profissional merecia um reconhecimento mais concreto do que apenas palmas ou cantorias. Então, em alguns lugares, financiaram o repouso deles em hotéis após cada plantão para evitarem contaminação dos seus entes queridos, enviaram lanches e outros mimos, etc. Não há desemprego nessa categoria. Há um reforço, aqui a gente precisa reforçar a valorização com as comemorações em grupo após cada alta hospitalar. É um gol, né? É mais do que um gol. Aprendizagem para lidar melhor com limites, luto e conflitos. Mais instituições criando serviços de apoio aos seus profissionais, apoio psicológico, apoio psiquiátrico, e a legalização da telemedicina, que diminuiu a desassistência. Então, esses foram alguns ganhos, né, da pandemia. Então, aqui, agora a gente pode pensar na prevenção do adoecimento com vistas a pensar como melhorar a qualidade de vida, saúde e bem-estar do profissional de saúde, seja durante uma pandemia ou depois dela. Então, agora, o que de imediato poderia ser feito? Acolher seus medos, cada profissional refletir sobre isso, acolher seus medos, compartilhar sentimentos com pessoas de confiança, garantir pausas no trabalho em espaço relaxante, priorizando o sono, investir em ações compartilhadas e cuidado com seus pares, realizar atividades que ajudam na redução do nível de estresse, manter ativa a rede socioafetiva, mesmo que de modo virtual. Daí eu sempre digo que, assim, chega de falar em isolamento social, o distanciamento social, o distanciamento tem que ser físico, mas o social pode ser aproximado através do modo virtual.
buscar ajuda de profissional psi ao perceber perda do controle do estresse. Realizar atividade física, evitar abuso de substâncias psicoativas, como fuga, como estratégia que só pioraria. Lutar pelas melhores condições de organização do trabalho, usar e lutar pelo serviço de apoio institucional. Fazer ou consumir arte, acho que é das estratégias preventivas úteis para todo mundo. Participar de grupo Balint, que é uma técnica bem adequada para discutir as dificuldades nas relações e o estresse no ofício de ser profissional de saúde. Mas, infelizmente, poucos lugares hoje desenvolvem essa técnica. E usar um programa, né? Uma coisa que aconteceu de bom foi que parcerias institucionais possibilitaram o atendimento gratuito em teleconsulta psicológica e psiquiátrica aos profissionais da rede SUS, além de criar um manual de cuidados ao cuidador, cujo itens eu coloquei aqui na minha fala, alguns deles, adaptados, né, foram tirados do manual da Fiocruz do Ministério da Saúde. Então, foi criado em convênio a parceria do Ministério da Saúde com o Federal do Rio Grande do Sul, o programa Telepsi, que além de assistência, também tem vídeos muito interessantes de psicoeducação, sobre higiene do sono, respiração diafragmática, técnica de mindfulness, que é muito útil se os profissionais da saúde buscarem isso e investirem no estudo e na repetição desses vídeos. Então, estímulo a buscar ajuda de um profissional de saúde mental sem preconceitos deve ser rapidamente feita por gestores e colegas de equipe, quando perceberem que as estratégias preventivas não estão funcionando para alguns profissionais, e eles já demonstram os primeiros sinais de sofrimento psíquico mais intenso. Um bem também que eu acho que pode advir, já está vindo, essa live é um exemplo disso, é que a pandemia trouxe a possibilidade de uma redução do estigma relacionado à doença mental. Não por acaso a gente está falando sobre isso hoje, está refletindo sobre isso hoje. Então, é possível aumentar a disposição da comunidade da saúde para abordar os transtornos mentais, incluindo o suicídio e sua prevenção, sem tanto preconceito. Pensando que é possível, é necessário e é indispensável buscar ajuda quando a pessoa não estiver aguentando a pressão, né? Então, eu trago agora aqui minhas considerações finais, que pensar no seguinte: é necessária a reflexão das instituições de saúde sobre o seu papel na promoção, manutenção e prevenção dos agravos à saúde física e psíquica dos seus profissionais. É indispensável a ênfase no cuidar de quem cuida. O reconhecimento concreto dos gestores da saúde aos seus profissionais deve resultar na melhor organização e condições do trabalho, que inclui também remuneração justa, porque é inadequado uma pessoa dar 36 horas de plantão, sair correndo de um plantão para outro, porque tem que ter vários trabalhos, trabalhar em vários hospitais diferentes, porque um só não dá conta do sustento adequado, né, necessário da sua família. É fundamental que os profissionais de saúde reconheçam, valorizem e se impliquem no processo de cuidar de sua saúde e bem-estar para cuidar bem da saúde dos seus pacientes e também dos seus colegas, tá? Então, por fim, eu reforço aqui a minha mensagem de que a escolha por algumas das mais belas profissões da Terra, que são aquelas vinculadas à área da saúde, seja bem vocacionada e que essa escolha ocorra a partir da autorreflexão sobre se tem
ou não as condições indispensáveis para a mesma, que é gostar de gente, em primeiro lugar, ter empatia, solidariedade, compaixão e afeto positivo. Muito obrigada. Doutora Edmeia, muito obrigado, parabéns pela apresentação, obrigado por compartilhar esses conhecimentos e provocar aqui a nossa inquietude para que nós reflitamos sobre esse problema muito preocupante. Nós fizemos um estudo aqui no âmbito de estatística da ANADEM, de todas as mortes ocorridas entre médicos de 2000 até 2018. Esse trabalho ficou pronto no segundo semestre do ano passado, e nós só lançamos, até o nome seria A Medicina Está Doente, ou algo parecido, né? Por conta de todas as péssimas notícias da pandemia, nós não quisemos trazer essa provocação agora, e vamos atualizar para lançar assim que essa situação excepcional nos deixar em paz, né? Mas um dado substancial que vale a pena discutir aqui, já que estamos no âmbito da psiquiatria, é que o número de suicídios entre profissionais médicos aos quais a senhora reportou é 11 vezes superior, em termos proporcionais, aos suicídios que ocorrem entre o restante da população. Isso falando em termos de Brasil. 11 vezes superior na área da medicina. E uma coisa que nos deixou preocupados, vários suicídios de médicos com 26, 27, 28 anos de idade. Ou seja, um ser humano que se preparou para o vestibular mais difícil que existe, passou no vestibular, fez o curso de formação mais extenso e que mais exige de dedicação do aluno, certo? Logrou êxito nesse curso, foi vitorioso, se submeteu a uma residência médica de 2 ou 3 anos, e no finalzinho da residência, ele se decepciona com a vida a ponto de ceifá-la, né? O que leva um ser humano a fazer isso? Então, as nossas sociedades de especialidade médica, o nosso Conselho Federal de Medicina, precisa enfrentar esse assunto, se debruçar sobre ele e buscar as causas disso. Temos que achar uma resposta. E, com certeza, lamentavelmente, depois da pandemia, nós vamos constatar que esse número, essa proporção de 11 para 1, muito provavelmente tenha piorado ao longo da pandemia. Nós sabemos que suicídios na população normal aí, no restante da população, o Rio Grande do Sul tem um estudo sério, não sei se o senhor tem alguma coisa maior, mas no primeiro quadrimestre da pandemia, no Rio Grande do Sul aumentou em 34% o número de suicídios. Então, com certeza, esses números serão mais tristes e mais chocantes depois da pandemia. Muito obrigado pela sua palestra. Vamos convidar agora para debater o doutor Henrique do Prado Cabral, com quem eu tive a oportunidade, a felicidade de, no ano passado, no evento do Laboratório AMS, estivemos juntos numa mesa redonda também, debatendo assuntos inquietantes da medicina. Doutor Henrique Cabral é médico psiquiatra, formado pela Universidade Federal de Goiás, sócio proprietário e médico psiquiatra na clínica ATO, Excelência em Saúde, Psiquiatria, Psicologia e Neurologia de Goiânia, capital do meu querido Goiás. Doutor Henrique Cabral, plateia é sua pelos próximos 20 minutos. Ok. To be with you. Waterloo, finally facing my Waterloo. Eu lembro os internautas que nos prestigiam que dúvidas, perguntas, colocações podem ser feitas pelo chat, e após a exposição do doutor Henrique no debate, eu direcionarei as perguntas, questionamentos aos nossos conferencistas. Doutor Henrique, a plateia é sua. Ok. Para mim é um privilégio estar aqui, Dr. Raul Canal, mais uma vez contigo, podendo aprender um pouco mais sobre as nossas rotinas, né, sobre o nosso dia a dia. Gostaria de parabenizar a ANADEM pelo evento,
Agradeço, um agradecimento pessoal também ao José Mauro, um grande amigo que me fez esse convite, e parabenizar a doutora Edmeia pela excelente apresentação. É muito difícil falar depois de uma apresentação muito bem preparada, mas eu vou ousar falar um pouco aqui também para tentar enriquecer, né? Eu tenho um professor que gostava muito de brincar com o meu nome, né? Ele falava que eu tinha que ser Henrique e jamais enriquecer. E eu sempre falava o contrário para ele, né? Eu quero enriquecer sendo Henrique, mas vamos lá. Então, a doutora Edmeia trouxe informações muito pertinentes, muito importantes em relação ao momento que nós vivemos, e a saúde mental, principalmente entre os profissionais de saúde, antes, com e apesar da pandemia, ela é preocupante nos últimos anos, né? Temos alertado isso, diversos colegas, sobre a situação da saúde mental entre médicos, entre enfermeiros, entre assistentes sociais, entre diversos trabalhadores da área da saúde. Não é à toa que o índice de suicídio tem aumentado entre esses profissionais. Tivemos várias notícias de diversos locais aqui em Goiânia. No ano passado, tivemos uma certa epidemia de suicídio entre colegas muito próximos e ceifaram a vida num momento, sobretudo, de adoecimento, de perda da saúde mental. Então, falar sobre esse tema, antes de tudo, é uma grande responsabilidade, sobretudo num momento tão sensível igual nós vivemos. Quando a gente vai falar de saúde mental, a gente precisa, de certa forma, pontuar sobre o que nós vamos falar, né? A saúde mental, ela precisa ser vista como um estado, não só como uma ausência de doença. Então, a saúde mental não é simplesmente não termos nenhum transtorno. Termos boa saúde mental é a gente conseguir manter um equilíbrio bom entre tudo que a gente tem, entre tudo aquilo que nos é exigido pelo ambiente, é a nossa capacidade de termos uma certa administração, termos controle sobre as nossas condutas e também sobre as nossas emoções, dentro de um espectro que é variável, né? É a gente conseguir sermos os sujeitos das nossas ações e sermos, ao mesmo tempo, os proprietários dessa condição de sujeito. Então, tendo a noção de tempo, tendo a noção de espaço, é viver, então, numa plenitude, né? Sempre respeitando aquilo que é legal, aquilo que é lícito, aquilo que é moral e aquilo que não invade a vida do próximo. Isso é ter saúde mental. Então, é um conceito bem aberto, né? A saúde mental, então, a gente vai lidar com algumas emoções que muitas vezes não são estimuladas a negligenciarmos, né? Somos muito favoráveis a termos boas emoções, mas nem sempre essas boas emoções elas estão frequentes o tempo todo. As emoções opostas elas fazem parte da vida do ser humano, de qualquer pessoa. Termos alegria é tão normal quanto termos tristeza. Termos a coragem é tão esperado quanto termos medo. E aí nós vamos em todos os antônimos emocionais, o amor e o ódio, a serenidade e a raiva, e essas outras emoções que nós participamos também, como o ciúme, a culpa, as frustrações da vida. Então, quando a gente lida bem com essas emoções, a gente consegue, então, ter uma plenitude da saúde mental. Porque na saúde mental é exatamente sabermos lidar com momentos de frustração, tristeza, espanto, raiva, ódio, serenidade, paz, a raiva que nos atinge em alguns momentos, mas também a alegria, o amor e a capacidade de termos a coragem quando precisamos ter coragem, de sentirmos culpa quando erramos, e a gente pode, então, ter toda a vivência na saúde mental. A nossa saúde mental, ela tem diversos ingredientes. Ela nunca é uma composição
exclusivamente biológica, e nem psicológica, e nem ambiental. Temos aí, da mesma forma que um bolo é feito, temos vários ingredientes, e cada ingrediente pode mudar a composição final dessa nossa saúde mental. Eu lembro muito bem que minha mãe, ela teve sempre um cuidado muito grande de ensinar-nos, né, assim, algumas receitas de família. Aqui em Goiás é muito comum o pão de queijo, que quase é tão bom quanto o mineiro. Não chega no mineiro, não, mas é tão bom quanto. E ela sempre falava que tudo influencia num pão de queijo. O queijo, o polvilho, os ovos. E quando todos os ingredientes são bons, o forno também influencia. Então, nós temos vários ingredientes para termos um só resultado. Assim também é a nossa saúde mental. Temos, sim, os fatores genéticos, os fatores hormonais, os fatores biológicos propriamente ditos, né? A neurogênese, a neurotransmissão, a rede neuronal, mas nós somos seres, né? Extrapola a questão da biologia. Nós temos um aspecto também meio que transcendental à matéria. Você pode pegar dois irmãos gêmeos idênticos e eles terão preferências diferentes, emoções diferentes, personalidades diferentes. Então, nós temos, além do aspecto biológico, um repertório da nossa identidade. Podemos chamar isso de personalidade, de temperamento, de comportamento, de preferências, mas, de fato, vários atributos da nossa saúde mental, elas são intocáveis pela nossa questão biológica, elas extrapolam essa questão biológica. E, por último, temos também a questão da interação entre as pessoas, nosso aspecto socioambiental, a maneira como nós nos relacionamos, em que nós trabalhamos, quais são os aspectos culturais, políticos, o estado que nós estamos em paz, estamos em guerra, tudo isso daí acaba por influenciar a nossa saúde mental. E esse último ingrediente é o que tem nos preocupado tanto. Certamente, a genética do ser humano não mudou nas últimas décadas. As características psicossociais ou pessoais, elas são meio que estruturais à pessoa, elas também não modificam ao longo do tempo tão rapidamente. Mas agora tivemos uma oportunidade de vivermos uma grande mudança ambiental, principalmente nas relações interpessoais. E é sobre isso que a gente está falando aqui, o que a pandemia trouxe, como ela afetou a nossa saúde mental. A doutora Edmeia já falou isso de maneira brilhante, e eu queria reforçar aqui algumas características, então, desse processo de adoecimento. E sobre o médico, né, sobre o profissional de saúde, médico, enfermeiro, psicólogos, os profissionais de saúde como um todo, eles padecem ainda de maneira diferenciada desse aspecto da saúde mental. Vivemos um tempo em que o aspecto da ansiedade, a tensão, as notícias e tudo que temos passado, a ansiedade disparou. E a ansiedade nunca foi uma questão ruim para o ser humano. Ela não é ruim quando temos um limite, uma quantidade suficiente para uma reação. A ansiedade motiva o ser humano também, ela é importante. Né? Quando não temos nenhum nível de ansiedade, nenhuma expectativa, vivemos num marasmo. E por isso a gente acaba não tendo um bom desempenho nas atividades que nós nos propomos. Agora, também, quando a ansiedade alcança níveis muito elevados, esse mesmo desempenho ele começa a declinar, até que chega um ponto que a pessoa literalmente trava e a partir daí não consegue mais funcionar adequadamente. A ansiedade saudável, ela é muito difícil de ser encontrada. Ela é um mero construto teórico. Nós procuramos por ela, embora a gente saiba que ela é
uma gangorra. Toda vez que você chega perto dela, ela inclina, ou para trás ou para frente. Mas nós estamos em busca dela. Temos um nível ideal. Ocorre que 2019 veio agora com essa nova exigência entre profissionais de saúde. E uma delas, eu acho que aqui a gente acaba vendo mais dentro do consultório, quando a gente atende profissionais da área da saúde, é a questão de como tem aumentado a incidência do burnout entre profissionais de saúde. O burnout, ele é um conceito, na verdade, de adoecimento que está normalmente relacionado ao trabalho. Ele envolve um adoecimento físico, um esgotamento, né, um adoecimento mental, e que normalmente ele é decorrente de uma situação de estresse excessivo, de um quadro de ansiedade fora de uma proporção ideal. Então, no burnout, a gente tem algumas características que é bem interessante, porque o próprio termo do burnout, que é uma característica de adoecimento mental, ela foi observada na primeira vez. Quem faz a primeira descrição mesmo do termo burnout é Freudenberg. E começou dentro de um hospital psiquiátrico, né? É interessante essas coincidências que, às vezes, a história nos mostra. Dentro de um hospital que se presta a promover saúde mental, nós temos um adoecimento da população. Então, os primeiros trabalhos relacionados ao burnout, eles associaram a equipe de enfermagem que cuidava de pacientes psiquiátricos, desenvolvendo uma série de sintomas sindrômicos, né, formando uma tríade sindrômica, que ele chamou, então, do estresse crônico, do esgotamento, o burnout propriamente dito. Seguindo essas mesmas características, a gente observa que alguns grupos estão mais sensíveis a esse processo de adoecimento. E hoje está bem consolidada a questão do estilo profissional. Profissionais de saúde continua sendo, sem dúvida nenhuma, a principal categoria profissional acometida pelo burnout. Mas temos também os profissionais de segurança pública, que estão constantemente expostos à insegurança e ao medo, os professores, sobretudo pela mudança cultural que nós vivemos em relação ao próprio respeito ao professor, à autoridade de sala de aula, e também alguns profissionais que lidam com um serviço de aconselhamento, de vivência, dentro de uma resolução de conflitos. Então, assistente social, conselheiros, né, o grupo eclesiástico está no meio disso daqui também, os advogados, que acabam lidando com uma situação de conflito constante. A tríade característica do burnout, ela, embora não seja difícil, né, de caracterizar, ela é bem específica, né? Nós temos 3, então, principais sintomas nessa tríade. A primeira é essa despersonalização. É quando o trabalho ele passa a ser uma coisa a mais da pessoa. Literalmente a coisificação do objeto do trabalho. A pessoa não tem mais aquela empatia pelo trabalho, ele vai porque tem que trabalhar mesmo, não tem mais satisfação, acaba tendo um distanciamento afetivo em relação ao trabalho, e por isso eu achei muito importante o que a Edmeia trouxe, que precisamos muito termos eu falo isso com muito cuidado, mas termos uma melhor seleção dos futuros profissionais. Não no sentido de fecharmos as portas, mas de prepararmos esses diferentes perfis de profissionais que vão ingressar na assistência. Precisamos cuidar dos estudantes, dos residentes, dos médicos, né, para exatamente termos um preparo disso daí, um preparo para não entrar nessa situação. Temos também o evento da desrealização, que literalmente é a perda do prazer em realizar esse trabalho, é quando a pessoa começa a ter um sentimento constante de incompetência, de frustração, de fracasso, quando ela começa a lidar
por exemplo, na pandemia, com as perdas irreparáveis que temos tido, pessoas que morrem por falta de insumos, ou pessoas que morrem por falta de assistência adequada. E aí acaba que ele vai perdendo, literalmente, o tesão pelo trabalho, né? Aquele prazer. É quando o profissional começa a imaginar que se o carro estragasse, seria melhor. Se o pneu do carro furasse e eu não precisasse trabalhar, eu teria uma boa desculpa. Então, quando começa a vir então, esses pensamentos de qualquer outra coisa é melhor do que o trabalho. É uma luz que precisa ser acendida. E, por último, a gente tem essa exaustão emocional, que às vezes ela é mais física do que emocional, mas é uma fadiga, uma sensação de cansaço mesmo, é uma perda de condições orgânicas para trabalhar, é o sono excessivo, são as dores musculares, é uma sensação de excesso de trabalho. Então, essa tríade do burnout, ela fica bem caracterizada, muito comum, entre os profissionais que realizam, então, a assistência à saúde. É uma coisa que é uma situação que nós vemos muito no consultório. Muitas vezes o burnout, ele acontece exatamente dessa maneira, né? Eu falo que antigamente era muito comum nas escolas de segundo grau a experiência do sapo, né? A gente pegava um sapo e encostava um objeto quente nele e o sapo pulava. Pela característica da temperatura do sapo, ele detecta muito fácil a temperatura. Mas quando a gente pega um sapo e coloca ele numa água fria e deixa essa água esquentando devagar, o sapo ele vai acostumando com a temperatura, né? A gente chama de animais pecilotérmicos, são animais de sangue frio. Eles vão acompanhando a mudança da temperatura ambiental. Acontece que o sapo chega uma hora que ele morre sem se mexer. Ele fica parado, literalmente ele morre cozido na panela sem se mexer. O burnout muitas vezes não. O burnout é exatamente isso, né? É quando nós pegamos o estresse, pegamos uma situação desagradável e não temos condições, ou por não percebermos essa mudança que está acontecendo na água que nós estamos, ou por uma resistência de falar assim, não, eu quero dar conta, eu quero continuar, afinal de contas, eu tenho um colega que dá 6 plantões por semana, por que eu não vou dar mais um? Né? Eu tenho um colega que trabalha 80 horas semanais, por que eu vou me contentar trabalhando só 30? Então, vai acostumando com essa situação do estresse, e isso é muito perigoso, porque no final nós temos exatamente a consolidação do burnout. Isso tem sido uma prática muito grande no consultório. Em relação ao que eu tinha para apresentar isso, mas eu queria tecer aqui alguns comentários ainda. O que acontece? O profissional de saúde, ele é exposto a uma situação que a gente chama, dentro da psicologia, de trauma vicário, né? É um termo meio que religioso, vicário, é aquele que sofre no lugar do outro. Mas o profissional de saúde ele está constantemente exposto ao trauma vicário. É quando você lida com uma situação de estresse para o seu semelhante de maneira muito intensa e você tem que ouvir todo aquele relato. Você tem que atender um paciente que foi vítima de uma violência sexual, por exemplo. Um paciente que sofreu um acidente. Uma criança que foi violentada, foi espancada pelos pais, ou maus tratos. Situações de grande emoção. O profissional de saúde lida com isso todos os dias. Todos os dias, na pandemia, profissionais de plantão, eles precisam dar notícias para os familiares de alguém que se foi, perdeu alguém. E esse sofrimento vicário, ele sofre junto com o outro. Quanto melhor é o médico, é interessante isso,
Porque quanto melhor é o médico, quanto mais empatia ele consegue ter com o paciente, mais ele leva esse trauma, né? Aquilo que o médico, eu considero que o médico pode fazer de melhor é um bom relacionamento com o paciente, com a família do paciente. Quanto mais ele se envolve, mais ele sofre. Então, nós temos aí um dilema muito grande, né? E aí acaba que o médico vai se afastando. Por isso é tão comum entre profissionais que lidam com a emergência médica uma certa frieza, um certo esvaziamento na hora de dar essas notícias. Isso é muito preocupante. Em relação às consequências do burnout, eu falo que o burnout é uma porta aberta para as outras doenças psiquiátricas, né? Sobretudo para os quadros de depressão e, consequentemente, para a ocorrência de suicídio. O que a gente precisa, então, fazer? Qual que é a nossa conduta em relação a essa situação? Primeiro, fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Falar sobre o assunto, trazer a consciência dos colegas, trazer a possibilidade de falarmos sobre esse assunto entre colegas, entre amigos de profissão, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, porque, primeiro, nenhum de nós aqui somos diferentes em relação à nossa humanidade, somos todos seres humanos. E como seres humanos, precisamos aprender, então, a lidar com essas emoções, mesmo quando elas são desagradáveis. E a gente precisa falar sobre esse assunto, né? Quando a gente deixa de compartilhar algumas emoções, e quando eu falo isso, eu falo com muito cuidado, não é pedindo para o colega compartilhar isso numa rede social, de forma alguma, não é essa a conduta, é de procurar ajuda. Temos muita resistência entre os profissionais de saúde em procurar ajuda psiquiátrica, né? Isso tem sido vencido já há algum tempo, mas ainda é um grande tabu um profissional de saúde procurar ajuda psiquiátrica. Enfim, eu queria mais uma vez parabenizar, né, deixar aberto aqui para alguma discussão, mas parabenizar o evento para a gente ter essa oportunidade, essa mesa de conversa a respeito desse tema. Tá bom? Obrigado. Doutor Henrique Cabral, muito obrigado, parabéns pela conferência, extremamente esclarecedora, totalmente clara, objetiva, muito bem ilustrado aí. Doutora Edmeia, a senhora quer fazer algum comentário a propósito da exposição do doutor Cabral? A senhora está sem áudio. Agora sim. Apenas parabenizar o colega, o Henrique, né? Reforçar a necessidade de todos nos unirmos às instituições, como a ANADEM, instituições médicas e não médicas também, mas que precisam do profissional da saúde mental para pensar e contribuir com ideias, com propostas, no intuito de melhorar a saúde mental desses profissionais. E pensar, inclusive, que mesmo entre os médicos e outros profissionais de saúde, às vezes eles próprios, mesmo tendo no seu ambiente de trabalho um serviço de assistência, por vezes, a maior parte do estigma e do preconceito está entre esses próprios profissionais de saúde, porque, de alguma forma, eles parece que vestiram uma couraça, uma armadura de defesa, no sentido de que, como se fosse para aprender o que é proibido chorar, é proibido sofrer, é proibido sentir algo, porque são profissionais de saúde, então eles têm que estar para servir e não para serem servidos.
No entanto, são seres humanos e é preciso quebrar este tabu no sentido de buscar ajuda quando perceber que o estresse está fora do controle. E que não é porque é profissional de saúde que não tem limites. Os limites são próprios do ser humano. E justamente quando se represa a emoção, quando não consegue se traduzir a emoção em palavras, em atitudes, ela volta para o corpo fazendo sintoma físico e psíquico. E aí a pessoa entra em combustão, como disse o Henrique, em relação ao burnout, né? Que é nada mais do que você ou implode, danificando órgãos internos, ou explode, danificando as relações, e as duas saídas são ruins. Então, é necessário ter, inclusive, a ajuda dos parceiros, dos colegas de trabalho, para alertarem quando a pessoa está começando a demonstrar os primeiros sinais e sintomas de que não está bem. Não é vergonha, não deve ser menosprezado, não deve ser considerado fraqueza expressar emoções, porque a gente só aprende, só estuda com emoção, só trabalha com emoção. Se não fosse assim, a gente viraria um robô, ou ia fazer qualquer outra coisa que não seria cuidar de gente. Doutor Henrique, Exatamente isso. Oi, desculpa. As suas considerações finais? Exatamente isso. Eu queria, então, realmente dizer aos colegas que estão nos ouvindo aí, que têm acompanhado essa oportunidade, reforçar o que já foi dito pela doutora Edmeia, que realmente precisamos, né, nos colocar à disposição também, além de sermos bons profissionais, de sermos também bons pacientes quando necessário, né? Precisamos entender as nossas limitações, as nossas fraquezas, precisamos entender que, às vezes, os sentimentos negativos, aqueles sentimentos ruins que eu falo, aqueles que não queremos por perto da gente, que a gente precisa lidar com eles também, né? Então, de sempre procurar ajuda, né? É um cuidado muito grande que temos, eu acho que a doutora Edmeia deve ter essa experiência também, é a questão da automedicação, principalmente entre os colegas médicos, entre os colegas que têm acesso, têm carimbo, né, têm receituário, para que esses profissionais assim, evitem isso, né? Estamos aqui para isso, somos colegas de trabalho, queremos ajudar e com certeza pode contar aí com essa equipe toda. Muito obrigado. Infelizmente, aquela máxima de que em casa de ferreiro é espeto de pau, se aplica também aqui, né? Então, no meio dos advogados também, muitos advogados incautos em adotar, elaborar os documentos acautelatórios para evitar problemas do futuro. Os advogados orientam seus clientes, todavia, não se acautelam quanto a si próprios. E na medicina também, talvez o mais desleixado com a própria saúde seja o próprio profissional de saúde, o próprio médico, né? Pontos para refletir. E uma coisa que havemos que nos preocupar também, que sobretudo a depressão e esses males psíquicos são doenças silenciosas, né? Ano passado mesmo eu perdi 2 amigos, um deles médico em São Paulo, hiperativo, conselheiro regional de medicina por diversos mandatos, presidente da sociedade de especialidade, e aos 61 anos ceifa a própria vida com um tiro na cabeça. E só então eu já era amigo dele há 20 anos e nunca soube que ele era depressivo. Ele jamais manifestou qualquer sinal exterior de depressão. Então são doenças silenciosas que, na maioria das vezes, a pessoa não extravasa e a própria família não percebe. Precisamos estar atentos a isso. Doutora Edmeia, muito obrigado pela sua conferência, foi magnânima. Doutor Henrique Cabral, da mesma forma. Obrigado por haver aceitado o convite e obrigado por aceitarem esse modesto servo aqui para fazer a intermediação, fazer a apresentação. Deus abençoe, sucesso, uma noite abençoada aos nossos palestrantes e a todos aqueles
que nos prestigiaram com a sua audiência qualificada. Sintam-se todos carinhosamente abraçados. Stick